Educação emocional. Como explicar a morte para uma criança? Esta é uma conversa sobre um tema muito complexo. Tomamos como referência teórica o legado que o pedagogo e médico judeu Janusz Korczak nos deixou ao acreditar que as crianças tinham direito à verdade e como os adultos devem construir recursos para educá-las. O respeito foi, certamente, o alicerce que sustentou toda a construção pedagógica de Korczak. Ele buscou compreender os medos, as angústias e as vontades infantis. Tentou respeitar as crianças ao máximo. Morreu em uma câmara de gás nazista com umas 200 crianças do orfanato. Em agosto de 1942, em um gueto em Varsóvia, na Segunda Guerra Mundial. Nunca as abandonou e quando ele percebeu a iminência da morte das crianças e as vésperas do extermínio, Korczak decidiu encenar com as crianças uma última peça teatral, que escolheu com cuidado especial, O Correio do indiano Rabindranath Tagore, onde o autor ensina as crianças a não temerem a morte. O tema fala sobre um menino doente que é proibido de deixar seu quarto e a quem a morte liberta da doença e da agonia. Desta forma, um dia, quando chegasse a hora, poderia acordar para um mundo melhor. Se é necessário morrer sem ter armas para se defender, então o único outro jeito de enfrentar esse destino é morrer cantando. Esta cena aparece no filme As 200 Crianças do Dr. Korczak, lançado em 6 de maio de 1990 na Polônia. Nas palavras de Moacir Gadotti, educador e filósofo, professor titular da Universidade de São Paulo e diretor do Instituto Paulo Freire, Janusz Korczak foi o precursor dos direitos da criança. Korczak escreveu várias obras, dentre elas Como Amar uma Criança, Quando Eu Voltar a Ser Criança e O Direito da Criança ao Respeito. Neste mesmo sentido, podemos também nos apoiar na teoria da inteligência emocional de Daniel Goleman, para nos ajudar a propor ações de enfrentamento do luto nas crianças. Inteligência emocional é o nome que se dá ao conjunto de capacidades do indivíduo relacionadas a lidar com emoções. Seus 4 domínios básicos são: 1. Percepção das emoções. As crianças precisam identificar as emoções dela e dos outros: medo, alegria, tristeza, raiva, ciúmes, etc. 2. Raciocínio a partir do que dizem as emoções. Empregar as informações emocionais para facilitar o raciocínio das crianças. 3. Entendimento das emoções. As crianças necessitam entender suas emoções e as dos outros no momento em que elas ocorrem. 4. Gerenciamento das emoções. É quando as crianças aprendem a lidar com os próprios sentimentos. Para não nos estendermos muito, vejamos algumas atitudes dos adultos quando as crianças estão diante de situações emocionais aversivas. Engole o choro. Abraça já o seu amiguinho e façam as pazes para que essa raiva passe. E muitas outras situações, como mentir sobre a morte de um ente querido ou de seu animal de estimação. Estes são exemplos claros de como nós, adultos, negamos o direito da criança ser o que ela é e também o direito à verdade. Assim, vocês irão ouvir agora uma maravilhosa história que ajuda as crianças e também os adultos a entenderem com a morte o luto. A História de uma Folha, de Léo Buscaglia. A primavera passou, e o verão também. Era uma vez uma folha, que crescera muito. A parte intermediária era larga e forte. As 5 pontas eram firmes e afiladas. Surgira na primavera, como um pequeno broto num galho grande, perto do topo de uma árvore alta. A folha estava cercada por centenas de outras folhas, iguais a ela, ou pelo menos assim parecia.
mas não demorou muito para que descobrisse que não havia duas folhas iguais, apesar de estarem na mesma árvore. Alfredo era a folha mais próxima, Mário era a folha à sua direita, Clara era a linda folha por cima. Todos haviam crescido juntos. Aprenderam a dançar a brisa da primavera, a se esquentar indolentemente ao sol do verão, a se lavar na chuva fresca. Mas Daniel era seu melhor amigo. Era a folha maior no galho e parecia que lá estava antes de qualquer outra. A folha achava que Daniel era também o mais sábio. Foi Daniel quem lhe contou que eram parte de uma árvore. Foi Daniel quem explicou que estavam crescendo num parque público. Foi Daniel quem revelou que a árvore tinha raízes fortes, escondidas na terra, lá embaixo. Foi Daniel quem falou dos passarinhos que vinham pousar no galho e cantar pela manhã. Foi Daniel quem contou sobre o sol, a lua, as estrelas e as estações. Fred adorava ser uma folha. Amava o seu galho, os amigos, o seu lugar bem alto no céu, o vento que o sacudia, os raios do sol que o esquentavam, a lua que o cobria de sombras suaves. O verão fora excepcionalmente ameno. Os dias quentes e compridos eram agradáveis. As noites, suaves, eram serenas e povoadas por sonhos. Muitas pessoas foram ao parque naquele verão e sentavam sob as árvores. Daniel contou à folha que proporcionar sombra era um dos propósitos das árvores. O que é um propósito? Perguntou a folha. Uma razão para existir, respondeu Daniel. Tornar as coisas mais agradáveis para os outros é uma razão para existir. Proporcionar sombra aos velhinhos que procuram escapar do calor de suas casas é uma razão para existir. Oferecer um lugar fresco onde as crianças possam brincar, abanar com as nossas folhas as pessoas que vêm fazer piqueniques, com suas toalhas quadriculadas. Tudo isso são razões para existir. A folha tinha um encanto todo especial pelos velhinhos. Sentavam em silêncio na relva fresca, mal se mexiam, e quando conversavam eram aos sussurros, sobre os tempos passados. As crianças também eram divertidas, embora às vezes abrissem buracos nas cascas da árvore, ou nela esculpissem seus nomes. Mesmo assim, era divertido observar as crianças. Mas o verão da folha não demorou a passar, e chegou ao fim numa noite de outubro. A folha nunca sentira tanto frio. Todas as outras folhas se estremeceram com frio, ficaram todas cobertas por uma camada fina de branco, que num instante se derreteu e deixou-as encharcadas de orvalho, faiscando ao sol. Mais uma vez, foi Daniel quem me explicou que haviam experimentado a primeira geada, o sinal de que era outono e que o inverno viria em breve. E um dia aconteceu uma coisa muito estranha. A mesma brisa que, no passado, os fazia dançar começou a empurrar e puxar suas hastes, quase como se estivesse zangada. Isso fez com que algumas folhas fossem arrancadas de seus galhos e levadas pela brisa, reviradas pelo ar, antes de caírem suavemente ao sol. Todas as folhas ficaram assustadas. — O que está acontecendo? Perguntaram umas às outras, aos sussurros. É isso o que acontece no outono, explicou Daniel. É o momento em que as folhas mudam de casa. Algumas pessoas chamam a isso de morrer. E todos nós vamos morrer? Perguntou a folha. Vamos, sim, respondeu Daniel. Tudo morre, grande ou pequeno, fraco ou forte, tudo morre. Primeiro, cumprimos a nossa missão. Experimentamos o sol e a lua, o vento e a chuva. Aprendemos a dançar e a rir. E depois, morremos. Eu não vou morrer, exclamou a folha, com determinação. Você vai, Daniel? Vou sim, quando chegar meu momento.
E quando será isso? Ninguém sabe com certeza, respondeu Daniel. A folha notou que outras folhas continuavam a cair e pensou, deve ser o momento delas. Ela viu que algumas folhas reagiam ao vento, outras simplesmente se entregavam e caíam suavemente. Não demorou muito para que a árvore estivesse quase despida. Tenho medo de morrer, disse a folha a Daniel. Não sei o que tem lá embaixo. Todos temos medo do que não conhecemos. Isso é natural, disse Daniel para animá-la. Mas você não teve medo quando a primavera se transformou em verão. E também não teve medo quando o verão se transformou em outono. Eram mudanças naturais. Por que deveria estar com medo da estação da morte? A árvore também morre? Perguntou a folha. Algum dia vai morrer, mas há uma coisa que é mais forte do que a árvore. É a vida. Dura eternamente e somos todos uma parte da vida. Para onde vamos quando morremos? Ninguém sabe com certeza. É o grande mistério. Voltaremos na primavera? Talvez não, mas a vida voltará. Então qual é a razão para tudo isso? Insistiu a folha. Por que viemos para cá, se no fim teríamos de cair e morrer? Daniel respondeu no seu jeito calmo de sempre. Pelo sol e pela lua, pelos tempos felizes que passamos juntos, pela sombra, pelos velhinhos, pelas crianças, pelas cores no outono, pelas estações. Não é razão suficiente? Ao final daquela tarde, na claridade dourada do crepúsculo, Daniel se foi e caiu a flutuar. Parecia sorrir enquanto caía. Adeus por enquanto, disse ele à folha. E depois, a folha ficou sozinha, a única que restava em seu galho. A folha pousou no monte de neve. Estava macio, até mesmo aconchegante. Naquela nova posição, a folha estava mais confortável do que jamais se sentira. Ela fechou os olhos e adormeceu. Não sabia que a primavera se seguiria ao inverno, que a neve se derreteria e viraria água. Não sabia que a folha que fora seca e aparente inútil se juntaria com a água e serviria para tornar a árvore mais forte. E principalmente, não sabia que ali, na árvore e no solo, já havia planos para novas folhas na primavera. Felice Leonardo Buscaglia foi professor e escritor ítalo-americano, que ministrou aulas na Università Wolf Southern Califórnia, Estados Unidos, tendo sido autor de artigos para o New York Times sobre assuntos relacionados ao amor e sobre o humano. Leo Buscaglia foi um dos maiores escritores acerca do amor dos últimos tempos. Seus livros mudaram a maneira como muitas pessoas viam o amor, sempre exaltando as ideias de se viver o momento, expressar o amor que se sente por alguém. Como bem diz no subtítulo do livro, A História de uma Folha, essa belíssima obra é realmente uma fábula para todas as idades. Um dos mais belos livros de Leo Buscaglia traz uma profunda reflexão sobre a vida, abordando de uma forma leve e agradável um tema difícil, a morte.